né? O que é esse espectro? Esse instrumento é um telescópio especial para observação solar. Ele só serve para o Sol. Ele é semelhante a um rádio. O rádio, ele sintoniza várias frequências dentro da faixa das ondas de rádio. Esse instrumento faz a mesma coisa, só que com a luz. Então, no Sol existe uma camada que fica acima dessa superfície que a gente vê a olho nu, de onde a gente recebe a luz. Essa camada é como se fosse uma atmosfera do Sol muito tênue. E nessa camada estão presentes elementos químicos que emitem luzes características deles. Por exemplo, o sódio na iluminação artificial de rua, essas lâmpadas de sódio amareladas, elas têm dentro delas o elemento químico sódio. E o sódio emite a luz amarela. No caso do Sol, o elemento mais abundante é o hidrogênio. Então o hidrogênio emite uma luz vermelha característica do hidrogênio. Esse instrumento consegue subtrair a luz brilhante, branca, da fotosfera, como a gente chama, e formar uma imagem unicamente do hidrogênio da atmosfera. Então você consegue ver as estruturas da atmosfera, as nuvens que estão na atmosfera do Sol, que são gigantescas, muitas vezes maior do que a Terra, e o instrumento consegue sintonizar essa frequência pegando a imagem do hidrogênio na atmosfera. Tá. A partir daí, qual a aplicação no nosso dia a dia? Quer dizer, com esses dados, com essas informações que você consegue através do instrumento, no que isso reflete para a gente? Esse instrumento, observando a atmosfera do Sol, a gente consegue ter acesso a fenômenos que têm uma influência direta sobre a nossa atmosfera. Certos fenômenos, como os chamados sun flares, ou brilhamentos na superfície do Sol, afetam a ionosfera terrestre, por onde caminham as ondas de rádio, de ondas curtas principalmente, e ondas longas. Então, quando ocorre uma explosão solar, um flare solar, ele emite uma grande dose de radiação, raio-x, né? E isso aí influencia a ionosfera e podem ocorrer blackouts nas telecomunicações. Né? Quando que já aconteceu? Em 89 ocorreu várias explosões solares, né? E com influência na ionosfera, e quando elas são muito intensas, podem ocorrer blackouts sem fornecimento de energia elétrica, como ocorreu no Canadá. No Canadá? No Canadá. Ficaram 8 horas às escuras devido a uma intensa explosão solar em março de 89. Perfeito. Aqui acho que dá para se explicar melhor, né? Para o telespectador, esses pontinhos. Aí tem uma foto do Sol, né, em luz integral. É como a gente o veria se apontasse uma luneta diretamente e projetasse a luz solar sobre uma tela branca. Então, esses pontos escuros são as manchas solares e são áreas de perturbação magnética, áreas de temperatura mais baixa, e em volta dessas manchas é que ocorrem os flares, né, os fenômenos de ejeção de radiação e raio-x. E a partir disso vocês têm condições de comunicar que... Exatamente. Isso aí tem essa influência, e com o aparelho é possível observar diretamente as explosões que em luz branca é impossível de ver devido à luz intensa. Né? Tá. Enquanto eu vou te fazer uma pergunta, enquanto a gente vai mostrando algumas partes desse equipamento que você construiu. Por que, Rogério, é o único do Brasil e existem poucos no mundo? Qual o problema, qual a dificuldade ou o interesse? No Brasil, ele acho que é o primeiro. Houve uma tentativa de se fazer um instrumento desse no Rio de Janeiro, mas eles tiveram uma dificuldade de instalação de prédio e tal, e a coisa acabou... eles acabaram desistindo da construção. Isso na década de 60. Agora, com as informações que o Jean Nicolini nos passava, foi possível construir esse instrumento. Aí é uma parte dele, né, que foi mostrado, é o celostato, né, e é o único, por enquanto. Há interesse de certas entidades na divulgação científica, né, da construção de um instrumento desse. Agora, Rogério, o que ninguém sabe foram as condições nas quais você construiu esse equipamento, com sucata. Conta toda essa história pra gente. Sim. E o que te levou a partir mesmo, se for Jean que acabou te levando à conclusão de um equipamento tão sofisticado?
Nós do observatório somos amadores, né? Nós não dispomos de recurso financeiro para comprar um instrumento, né? Então, os astrônomos amadores sempre constroem os seus instrumentos em casa. Eu iniciei em 83 com o contato com o Jean Nicolini e ele me passou as informações, né? E eu já tinha antes construído alguns telescópios, mas para observação comum, à noite, de planetas e estrelas, né? Mas esse instrumento, muito interessante, ele me passou as informações durante a primeira semana de astronomia de Campinas e a partir daí nós começamos a construir o aparelho junto. Eu fazia as partes mecânicas e tal e ele avaliava e via se a coisa ia funcionar. Chegamos a testar alguns sistemas que não funcionaram, né? E a última versão, a última receita que funcionou foi essa, né, que foi feita inteiramente com sucata mesmo. Eu utilizei tubo de PVC, lâmina de barbear, ímãs de alto-falante e tal. A parte óptica, uma parte foi feita por mim também com vidro comum, desses que a gente pode encontrar em vidraçaria até. A única peça que teve que ser importada, que é o coração do instrumento, é chamada de rede de difração. É um prisma de vidro que decompõe a luz. Entra a luz branca e sai as 7 cores do arco-íris, o espectro que a gente chama. E a partir desse espectro que o aparelho vai selecionar as cores e vai formar as imagens. Tá. Você trouxe algumas imagens pra gente aí, eu vou pedir pro pessoal colocar e você explicar em cima das imagens do que se trata. Isso. Essa aí. Essas são imagens feitas através de um computador com um novo acessório acoplado no instrumento, uma câmera CCD. É a atmosfera solar, isso aí é invisível normalmente no telescópio comum, só o aparelho consegue captar. Aí só são o aparelho, olha. Isso, regiões ativas da atmosfera solar, né, com brilhamentos. Ali é um flare, aquele ponto branco é um flare, uma fulguração, né, uma ejeção de material. Outra região ativa, com filamento ali, né, são nuvens, né, podemos dizer assim, nuvens da atmosfera do Sol. Isso aí são gigantescas essas nuvens, chegam a ter até 300 mil quilômetros de altura, e a distância Terra-Lua, o tamanho dessas estruturas aí, são muito grandes mesmo. Aproveitando a sua presença aqui, Rogério, está sendo divulgado, né, um possível choque de um planeta com Júpiter. Isso vai de fato acontecer? Se vai quando? Consequências disso aí? Um cometa que vai se chocar com Júpiter, é o Schumacher-Levy 9, é o nome desse cometa. Ele foi capturado em 1970 por Júpiter, o cometa passava por perto de Júpiter, ele foi atraído e ele hoje está como um satélite de Júpiter, numa órbita mais ou menos espiralada em volta do planeta. Numa dessas passagens, o cometa sofreu uma fragmentação. Hoje o cometa não tem um núcleo só, ele está dividido em 23 pedaços e que em julho próximo, de 18 a 24 de julho, haverá a entrada desses fragmentos na superfície do planeta, um choque, numa velocidade de 60 km por segundo. Cada fragmento pode gerar um fragmento de 1 km, por exemplo, do cometa, pode gerar uma explosão de 250 mil megatons. A bomba de Hiroshima não chegava a 1 megaton. Então a explosão é violentíssima. Infelizmente, não vai ser possível a gente ver da Terra isso aí. Existem sondas que vão poder pegar algumas imagens, mas influência sobre o nosso planeta não vai existir nenhuma. E mesmo a observação vai ser bastante difícil. Somente quem tiver um instrumento de um certo tamanho e prática na observação de Júpiter vai poder ver, algumas horas depois do impacto, alguma coisa surgir na área do impacto, alguma nuvem, né? Porque Júpiter é um planeta gasoso. A perturbação gerada pelo impacto vai se dissipar em alguns dias. Né? Então, se fosse sobre a Terra, aí sim. E poderia gerar a destruição da vida sobre a Terra. Né? Tá certo, Rogério, a gente agradece a sua participação aqui e todas as suas informações. Eu que agradeço. Obrigada, viu? E agora uma reportagem.